Vou fazer 2 anos e meio que eu tô aqui sendo amado pelos meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus pela vida de vocês. A palavra de hoje, o texto base é Lucas 15, de 4 a 7. Eu vou falar da parábola da ovelha perdida. Vou começar. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. A palavra de hoje que Deus tocou no meu coração, tem a ver com os movimentos do amor de Deus pela ovelha perdida. E, bom, Jesus está falando, gente. Não é um apóstolo, é Jesus que está falando. E esse contexto de Lucas 15, ele está falando com fariseus, escribas e alguns cobradores de impostos. Pessoas que estavam acostumadas com alto grau de religiosidade. Pessoas que olharam Jesus caminhando com alguns homens pecadores e algumas pessoas que para eles não eram dignos de andar com pessoas que tinham alto jargão religioso, farisaico, estudiosos, dominadores da palavra, como eles já percebiam que Jesus era. E ele falava: por que você anda com esses homens? E Lucas 15 tem 3 parábolas. Essa é uma que nós vamos abordar. Mas ele fala, ele, ao invés de discutir com esses homens, ele vai usar 3 parábolas como resposta. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Eita, glória! E todos eles falam sobre pessoas perdidas. Pessoas que estão longe. Pessoas que são vistas como pecadores. Pessoas que não são dignas. Pessoas que nós olhamos daqui de dentro e falamos: não tem mais jeito. Não tem mais como. Estão perdidos, não tem volta. Não vou mais atrás desses homens, não vamos mais atrás dessas mulheres. Eles, provavelmente, eles não podem mais estar aqui com a gente. Eles não merecem a nossa atenção. Eles não merecem o nosso movimento. E aí, a palavra que eu queria compartilhar com vocês, que Deus tocou no meu coração, é que Jesus também faz uma coisa muito importante aqui. Ele responde os fariseus com uma palavra. Quando a gente pega a resposta de Jesus, ele está respondendo e citando, como sempre, uma escritura antiga do Antigo Testamento, que vai falar, Ezequiel 34:6. Vocês não precisam ler, mas vai falar: as minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, e nem as procurou. Jesus, mais uma vez, está respondendo aos fariseus com a própria palavra de Deus, que eles dominavam, mas ele também dominava. Então, Jesus, quando traz essa parábola, ele estava usando uma palavra que foi dada ao profeta Ezequiel para julgar o povo de Israel, porque estava largando e não estava indo atrás das ovelhas perdidas naquela época. Mas no tempo da graça, meus irmãos, Jesus está dizendo: eu vou atrás da ovelha perdida. Assim como vieram atrás de mim. E eu vou chegar lá, mas não é o momento ainda da mensagem. A proposição que eu tenho para vocês hoje é: Deus se movimenta radicalmente para trazer as suas ovelhas de volta. E eu faço uma pergunta, tá, para vocês, para a gente refletir, que é: quais são os movimentos desse amor radical de Deus por essa ovelha perdida? Na minha visão, são 4 movimentos que eu consegui identificar só com essa parábola aqui, que são os movimentos do amor radical de Deus na direção das ovelhas perdidas. O primeiro movimento, gente, mas antes eu queria pedir para vocês uma coisa. Diga: Deus se movimenta. Deus se movimenta. Obrigado. O primeiro movimento é: se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o primeiro movimento é Deus percebendo que ele precisa se movimentar. O primeiro movimento é: vou atrás da minha ovelha. Gente, a parábola de Deus, as parábolas de Jesus, revelam um caráter e um comportamento de Deus.
Essas parábolas são para nos ensinar como Deus se comporta. Temos que seguir essas parábolas como um espelho do nosso comportamento. Já que somos discípulos de Jesus, nós precisamos copiar e reproduzir esse comportamento. Então, o primeiro movimento tem a ver com deixar 99 ovelhas no aprisco. A Almeida, revisada e corrigida, vai falar que elas ficaram no deserto. Mas o deserto não é literal, tá? O deserto quer dizer lugares de pasto. É onde eles deixavam essas 99 ovelhas para que elas ficassem comendo em lugares abertos, mas era muito arriscado deixá-las ali. Porque não faz sentido um pastor econômico, que era uma questão econômica nessas ovelhas que tinham carne, que tinham lã, ele largar 99 e ir atrás de uma. Não faz sentido arriscar 99, porque ele pode acabar com o modelo de negócio dele, você deixa as 99 para elas, são roubadas. Mas ele se movimentou. Ele foi atrás dessa ovelha perdida, uma só. Ele pulou o cerco e foi em um lugar que a gente nem sabe, um lugar arriscado. Isso não faz muito sentido, mas para Deus faz. Esse é o caráter de Deus. É um movimento radical. E o segundo movimento, de novo, gente, Deus se movimenta. Não deixará as outras 99 no deserto e buscará a perdida até encontrá-la. Então, esse pastor pula o cercado, ele vai até um lugar arriscado, ele não sabe onde é. Ele não faz ideia do que pode encontrar lá. Ele não sabe se ele pode se arriscar, ele não sabe se vão ter predadores, ele não sabe se pode se machucar. Claro que Deus não se machuca, não se fere, a gente sabe. Mas se a gente fosse copiar o comportamento de Deus, porque Jesus está falando para ensinar um comportamento, será que a gente se arriscaria hoje? Será que tem pessoas hoje que estão precisando do nosso nicho, do nosso movimento radical? Algumas pessoas que andam com a gente, alguns irmãos que estão na igreja e não participam com a gente, tem um tempinho já, e a gente não manda uma mensagem, a gente não faz uma ligação, não faz uma visita. Será que eles não são dignos de nós? Bom, terceiro movimento. De novo, gente, Deus se movimenta. Obrigado. E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Aleluia. Ou seja, Deus aqui está se mostrando mais um movimento, mais um caráter dele. Ele não só encontra essa pessoa num lugar arriscado, larga as 99, mas ele coloca ela nos ombros e carrega de volta. Ele se esforça, ele se arrisca, mas não só se arrisca, mas ele cansa. Assim como eu estou cansado hoje aqui, gente. Estou muito cansado. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui. Ele me trouxe assim como levou lá e fez ele carregar nos ombros e trouxe de volta. E o último movimento do Deus se movimenta. Ele, quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a ovelha perdida. As 3 parábolas de Lucas 15, gente, eles celebram muito. A moeda perdida é celebrada quando ela encontra. O filho perdido é celebrado já até em vez do outro irmão. Assim também, eles celebram a volta do filho perdido. Então, o movimento de não só encontrar, de carregar de volta, de assumir o risco, mas também de celebrar a volta dos seus irmãos. Gente, tem gente aí agora que tá passando por muitas dificuldades. Está sentindo vergonha, como foi falado aqui. Está sentindo culpa porque alguém viu uma foto que ele postou e alguém está julgando. Tem gente aí que às vezes a gente nem sabe. A gente não faz ideia do que está se passando na cabeça das pessoas, mas as pessoas estão se sentindo julgadas e estão se afastando da igreja porque vocês não estão fazendo o movimento. Porque nós não estamos fazendo o movimento por essas pessoas. E aí eu queria... caminhando para o final, eu queria falar de alguns movimentos de pessoas específicas aqui, né? Hoje, o pastor Igor fez um movimento por mim. Ele corrigiu algumas vezes eu pedi para ele corrigir o meu documento algumas vezes, e ele podia ter demorado para responder, e ele prontamente respondeu e me ajudou a corrigir. Mas antes do pastor Igor, um pouco mais de tempo, o Renan, que é uma das pessoas que estava aqui, ele sempre me acompanhou, sempre insistia para eu ir para a célula, né? Para eu não saber o que era isso. E eu queria beber sexta-feira, ele ficava me perturbando e falava: cara, ele fez um movimento por mim. Ele fez vários movimentos, insistiu. E hoje eu estou aqui. Assim como eu fiz, tem movimentos aqui, pessoas que fizeram nesse lugar. O Juan, que está ali atrás, já fez vários movimentos por mim. Já me convidou para tomar um café, já me fortaleceu quando eu estava fraco. Assim como várias pessoas que insistiram. Mas o primeiro movimento que Deus me mostrou aqui, por isso que eu comecei a chorar agora há pouco, foi da minha mãe. Na 5ª série ela me botou no catecismo e hoje eu não sabia. Deus me mostrou agora isso. Que lá foi o meu primeiro encontro com a palavra de Deus. Nem que eu amo muito ela nem sabe disso, ela nem deve se lembrar, mas ela me honrou e fez um movimento por mim. E a pergunta que fica é: qual é o movimento que vocês, irmãos, farão hoje por uma ovelha perdida? Obrigado. Aleluia!